Eu vi um trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, com o título de Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus levou Pedro e os irmãos Tiago e João, somente estes, e foi com eles a um alto monte. Ali a sua aparência mudou diante deles. Seu rosto ficou brilhante como o sol e suas roupas brancas como a luz. Então, os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante veio sobre eles e dela se ouviu uma voz: Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que caíram com o rosto em terra. Jesus veio e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Eles olharam em volta e viram somente Jesus. Quando desciam do monte, ele deu uma ordem para que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Então os discípulos perguntaram: Por que é que os professores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém eu afirmo que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Muito se fala de vida após a morte, se fala de continuação da existência do Espírito. Tem muitos que acreditam que quando morre o corpo físico, acabou ali então toda a história daquela criatura. Morreu o corpo físico, acabou tudo, não resta mais nada. Porém, nós, espíritas ou espiritualistas, que no caso do espírito nós somos de fato os praticantes do espiritismo. Então nós colocamos em exercício a nossa mediunidade. E a base do espiritismo, o principal motivo, a principal base do espiritismo é a reencarnação. É a existência do espírito pós-morte. Morreu o corpo físico, mas o espírito continua existindo em sua total essência. E isso aí, então, associado a essa nossa certeza da existência do espírito e o fator magnético, que é a mediunidade, que é o que nos faz ser considerados médiuns, é que nos coloca, então, na prática do espiritismo. Então, nós trabalhamos de forma geral em torno desses 2 fatos: a existência do espírito após a morte e também a capacidade mediúnica. E que, para falar em mediunidade, existem neste plano, para nós encarnados, várias faculdades mediúnicas. Entre elas, o que nós chamamos de mediunidade perfeita, que seria a clarividência, que é uma faculdade mediúnica que Jesus tinha e que os apóstolos também tinham, como comprova nesse trecho do Evangelho. Todo mundo conhece o Evangelho, sabe que nesta época de Jesus, tanto Moisés quanto Elias já tinha muito tempo que haviam desencarnados. E mesmo assim os discípulos os viram ali. Viu eles em um quadro espiritual diferente daquele que nós estamos acostumados. Viram eles envolvidos na sua essência natural, em sua essência, que era daquele momento. As roupas mudarem de cor, o rosto ficar brilhante como um sol. Isso aí já é a resplandecência do Espírito em sua natureza. E os apóstolos viram isso devido à sua clarividência. Ouviram a voz vindo do céu. Tudo isso está envolvido a clarividência. Não, mas isso aí basta apenas o médium ser um audiente ou ser um vidente. Não, é diferente. O audiente, o vidente é diferente da clarividência. Esses aqui viram uma projeção vinda diretamente do mundo espiritual.
eles enxergaram o histórico e o quadro espiritual de Jesus, assim como a presença de Moisés e Elias. Somente esses, é o que diz o Evangelho, somente esses foram vistos ali. É diferente da vidência. Por exemplo, só um exemplo que não é o nosso caso, nós não trabalhamos com essa faculdade mediúnica e nem nessa linha. Um vidente, por exemplo, não, qual então a finalidade de um vidente? Bom, o vidente, ele vê, simplesmente vê o mundo espiritual que está na mesma dimensão que a nossa. É onde ele está. O vidente está aqui, no plano vibracional da Terra, onde nós estamos agora encarnados. Então ele vai ver o que está projetado na mesma dimensão que nós, ou no mesmo plano vibracional que nós, porém em uma outra dimensão. Resumindo, o que um vidente estaria vendo? Espíritos sofredores, pois são eles que estão no nosso mesmo nível vibracional. Ele vai estar interagindo com espíritos sofredores. Mas então ele pode pegar informação com eles? Não, ele é vidente, ele só vê e nada mais. Esses espíritos podem ameaçá-lo? Não, não há nada que eles podem fazer. Tudo que eles podem fazer, eles já fazem. Só que nós não os vimos, mas podemos sentir a presença deles, devido à nossa mediunidade. É aí que entra a questão agora da obsessão e do vampirismo. A humanidade, quando eu estou me referindo a nós, não é só nós médios agora não, viu, meus irmãos? Eu refiro nós, pessoas, a humanidade. Nós não vemos esses espíritos, porque não temos a faculdade mediúnica da vivência, da vidência. Mas nós temos o nosso mediunismo ativo. O nosso plexo é de manipulação. Nós estamos manipulando energias o tempo todo, mesmo que a gente não queira. Quando eu falo a gente, de novo, é todo mundo, todas as pessoas. Só o fato da pessoa estar encarnado, estar vivo, ele já tem que ter mediunidade. E a sua mediunidade tem que estar ativa, porque o espírito precisa absorver energias de alguma forma. O ideal, é claro, o nosso objetivo, que hoje trabalhamos com o espiritismo, é nos isolar das energias do nosso plano vibracional, ou seja, as energias de natureza negativas, e absorvermos as energias de natureza positiva. Então nós buscamos o máximo que pudermos nos alimentar, nos energizar com as energias dos planos superiores, que são as energias positivas. O nosso espírito, os nossos plexos estando abastecidos com essas energias, então são as energias que nós temos para fazer as nossas projeções, realizarmos os nossos trabalhos de cura aqui dentro do templo, tanto o doutrinador quanto o médium de incorporação, que aliás são as duas faculdades mediúnicas que é necessário para fazermos a cura desobsessiva, que é o nosso objetivo e também o nosso compromisso com a espiritualidade maior. Então precisamos do doutrinador e do médium de incorporação para fazermos a cura desobsessiva. Mas, mais uma vez, tirando nós, médiuns do Luz Universal, do foco, vamos colocar isso de maneira geral, para todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as raças e de toda parte do mundo. Somos todos médiuns, todos nós temos mediunidade. E essa mediunidade seria a mediunidade natural, comum do ser humano, né? E que nesse caso aí pode englobar todas elas, mas só que com uma grande desvantagem: não há controle dessa mediunidade. Ela age de maneira instintiva, de maneira natural, de acordo com as nossas emoções, desejos e reações e ambientes. É aí sim nasce aquilo que mais prejudica a humanidade, que mais nos prejudica, a obsessão. Quer dizer então que para poder fazer a obsessão contra mim tem que ser um espírito que tem sobre mim um desejo de vingança, que nutre por mim um ódio, um desejo de me fazer mal. Nem sempre. Quando se trata ali de obsessão, é uma mão de via dupla. Tanto nós obsediamos um espírito desencarnado, quanto um espírito desencarnado nos obsedia, e também como nós, entre os encarnados, também obsediamos uns aos outros. Por quê? Tudo por função da mediunidade, tudo em razão da mediunidade. Porque nós já falamos várias vezes, não sei se vocês lembram, tudo se manifesta, se torna energias.
Nós absorvemos energias o tempo todo. Os nossos sentimentos, ações, reações, desejos, tudo que nos envolve também geram e manipulam energias. Essas energias vão sendo soltas na atmosfera. Elas estão sendo acumuladas na nossa atmosfera terrestre. Então nós vamos criando, nós não vemos, mas existe como se fosse uma nuvem, uma neblina que envolve todo o planeta. Essas são as energias geradas pelas criaturas que vivem neste planeta. E quem predomina nessa geração dessas energias somos nós. É que temos emoções, reações e sentimentos. E nós estamos, todos nós, mergulhados. Estamos dentro, fazemos parte dessa camada energética que envolve a todos nós. Então, qual é o efeito disso? Vem agora os sentimentos que já é próprios da raça humana. E o que predomina? É o sentimento de angústia, de sofrimento, de dor e desespero, materialismo. E juntando tudo isso, nos leva à ansiedade, à descrença no nosso Deus. Achamos que somos por demais insignificantes e que valemos pouco, que estamos jogados à nossa própria sorte. Ou seja, aí vem a falta de fé em nós mesmos. E quem é o culpado de tudo isso? Nós. Todos nós somos responsáveis por tudo que acontece no ambiente em que nós moramos, que neste caso, o contexto que eu estou dizendo é todo o planeta, no mundo inteiro. Como eu disse no início, nós acabamos obsediando uns aos outros, mesmo que de maneira involuntária. É por isso que nós não vamos conseguir deixar essa nossa vibração, essa nossa dimensão evolutória tão facilmente, porque nós temos que evoluir de maneira coletiva. É claro, é óbvio que tem uns que sobressaem-se diante os outros. Ele consegue se desprender um pouco mais e consegue buscar um pouco a sua ascensão espiritual. Ele se torna um sujeito honesto, justo, que preza pela verdade, por aquilo que é correto, né? Levam a vida mais reta em todos os sentidos. Mas evoluir plenamente, ele vai encontrar ali um limitador, porque ele ainda pertence a um povo, e esse povo todo um dia vai ter que evoluir. E é isso que espera Deus Pai Todo-Poderoso. E isso vai levar o tempo que for necessário. A espiritualidade não tem pressa. O que a espiritualidade quer, de fato, é que os seus filhos se tornem verdadeiramente bons e justos. Mas para isso, é claro, nós, espíritas, nós que entendemos as razões do mundo espiritual, que buscamos sempre, não vou dizer que somos, porque de fato ainda não somos. Somos ainda pecadores e ainda muito atrasados na evolução espiritual. Ainda somos muito ansiosos com aquilo que desejamos. Quando nós queremos alguma coisa, nós queremos para já. Eu quero que o meu problema seja resolvido neste instante. Isso é ansiedade. Talvez nem há necessidade de que meu problema seja resolvido agora. Ou talvez nem exista ali de fato um problema ou uma dificuldade. Exista apenas um desejo. Então eu confundo o meu desejo com uma necessidade. E mesmo assim quero que essa minha necessidade, que talvez nem seja de fato necessidade, seja resolvida agora. Aí vem a ansiedade. Com a ansiedade vem a impaciência. E com a impaciência você começa a desenvolver ali outros sentimentos. E quando você começa a entrar neste círculo dessas energias, você começa a absorver também as mesmas energias que estão próximas a você. Aí daqui a pouco começa a surgir ali o sentimento de irritação, de mágoa. Aí daqui a pouco você já está xingando o outro. Ou seja, então você já está contaminado. Você sem razão nenhuma. Não haveria motivo para isso. Veja bem, as energias que estão à nossa volta se atraem por afinidade. É o contrário. O pessoal sempre diz, não, os opostos se atraem. Mas no mundo espiritual, de maneira energética, não é assim não. Na verdade, as energias, os sentimentos, o padrão vibratório que você está
se atrai com as energias do mesmo nível. As energias se atraem por afinidade. E nós somos conduzidos para aquele padrão vibracional a qual estamos mais em sintonia com ele. É assim que funciona. Se você não alcançar ali o seu ponto de equilíbrio psíquico, emocional e vibracional, o que estava ruim vai acabar ficando pior ainda. A regra, ela é geral, vale para todo mundo. E Jesus, no seu evangelho, já sempre procurava nos ensinar isso. A prece do Pai Nosso nos diz, assim na terra como nos círculos espirituais, ou como no céu. Só que hoje nós entendemos que ele falava que não era somente do céu não, era o mundo espiritual de fato. Como Jesus também disse, nós entendemos o que Jesus chamava de céu. Um trecho do Evangelho, ele diz, na casa do meu Pai existem várias moradas. Aí na nossa cultura, daquilo que nós já conhecemos, o que a gente imagina? Um monte de casas, uma atrás da outra, como se fosse uma vila. Não era isso que Jesus se referia não, ele se referia a mundos dimensionais. Mundos de luz, evoluídos, mundos intermediários, mundos de expiação, como é este nosso aqui agora, onde nós estamos, e os mundos inferiores. Essas são as moradas da casa de Deus. E nós seremos conduzidos um dia para uma dessas moradas, para uma dessas casas. Não vai ter ninguém selecionando para qual dessas casas você será conduzido, não. Você vai de maneira natural, de acordo com a sua vibração, de acordo com o que você pensa. Resumindo, você vai para um mundo onde os espíritos que estão naquele mundo pensam igual a você. Então, se você é justo, bondoso, caridoso, honesto, se vale pela verdade, então você vai para um mundo onde os espíritos que lá estão têm essas mesmas características. Ou então, vai para o mundo que é adverso a esse. Mas voltando à nossa faculdade mediúnica, que é aquilo que eu estava falando para vocês, assim na Terra como os ciclos espirituais. Eu dizia um pouquinho do assunto, só para a gente poder entender melhor o que seria. Na casa do meu Pai existem várias moradas. Assim somos nós. Quando nós temos os nossos desejos, os nossos anseios, valorizamos as nossas dificuldades, somos movidos pelo ciúme, pela inveja, meus irmãos, é o que nós teremos para irradiar a nossa volta. E as energias se atraem por afinidade, então vamos atrair energias do mesmo teor vibracional. Então a tendência, se nós já temos uma tendência para um certo nível energético, se essa já é a nossa tendência, então o que vai acontecer é essa tendência ficar cada vez mais forte, mais evidente em nossa personalidade. E se está em nossa personalidade, logo, logo vai estar refletindo em nossas ações, em nossas decisões, em nossos tratamentos com outras pessoas. É por isso que eu disse que aquilo que estava ruim tende a ficar pior ainda. Veja bem, as pessoas nem sabem por que falam, você receberá em dobro tudo aquilo que desejar para o outro. Na verdade é o contrário. Você só vai passar para o outro a metade daquilo que você já tem. O dobro já está com você. Não é você vai receber o dobro que desejou para o outro, não. Alguém me contrariou, alguém me falou alguma coisa que eu me senti magoado, me senti ofendido, fiquei ressentido com aquela pessoa. É normal, isso acontece em minha sociedade. Ninguém está isento a isso. Mas só que eu tenho padrão vibratório baixo. Eu estou sendo conduzido por energias de natureza inferior, porque eu já não estava bem espiritualmente. Então aquela mágoa que eu sentia vira ressentimento. O ressentimento começa a virar raiva, da raiva ódio. Daqui a pouco eu já passo a desejar que aquela pessoa adquira uma doença grave e que sofra dores horríveis. Seria o desejo que eu tenho para aquela pessoa, que como eu não posso ir lá e me expor, então eu passo a desejar os piores sofrimentos, começo a desejar o mal para aquela pessoa. Se eu estou desejando, eu estou emanando esta energia. Essa está sendo a minha vibração. E para que eu emane essa energia, eu tenho que ter essa energia. Então eu vou ter que absorvê-la de algum lugar.
Eu vou ter que buscar essa energia onde? Então, o que é que vai estar contido e armazenado no meu plexo, em meu sistema nervoso e em meus chakras? São as energias que eu tenho para emanar. Nós só emanamos, nós só emitimos aquilo que nós temos. Não adianta você estar completamente carregado, abastecido, envolvido em energias negativas e tentar projetar energias positivas. Não é mágica. Não existe simplesmente o fato de desejar. Isso se torna até um trabalho técnico. Nós podemos considerar que se torna uma manipulação técnica de energia. Não é possível você dar aquilo que você não tem. Se você der alguma coisa, é porque você tem primeiro aquela coisa. E se tratando de mediunidade, se tratando de manipulação de energias, nós temos que estar primeiramente envolvidos nessa energia. E nunca é possível você transmitir, você projetar tudo aquilo que você tem. Nós projetamos apenas uma fração das energias que estão contidas em nosso campo magnético, em nossos plexos, em nossos chakras. Então, se você quer desejar de fato o mal, que alguém adquira ali uma dor terrível, você tem que estar primeiramente 10 vezes mais energizado com as energias capazes de produzir tal sofrimento para atender o seu desejo. Adão, mas isso funciona? Acontece? Acontece. Pior de tudo que acontece. Disse lá no início, nós obsediamos um ao outro. Nós absorvemos energias que estão no nosso meio. Agora aqui mesmo, todos nós estamos aqui absorvendo energias da espiritualidade que está presente. Os canais de força e ligação com os mundos espirituais estão ativos dentro do templo. A energia está aí. Mas também tem as nossas próprias energias. As energias de todos nós aqui presentes estão também aqui dentro desta cabala. Tem também as energias dos mundos inferiores. E tem também a energia que já compõe toda a atmosfera da Terra. Nós estamos no meio desse misto, desse mix de energias. Ah, tá, então eu só vou absorver a energia da espiritualidade maior, é claro. Esse seria o óbvio e é o que nós buscamos. Mas para isso você tem que estar vibrando no mesmo ponto, no mesmo nível dessas energias. Senão a energia está aí, mas você não tem acesso a ela. Não vai adiantar nada. Agora, se você está com o coração carregado, apertado, amargurado, então você está vibrando, você está no nível daquela energia que tem o mesmo teor vibracional. Então é essa que você vai absorver, mesmo você estando aqui dentro do templo. Não quer dizer que só o fato de você estar aqui, você está envolvido nessas energias positivas. Você tem a possibilidade, tem a chance, está aqui do lado, mas nós não vemos, não sentimos, porque o nosso próprio estado de espírito daquele momento não permite. E é assim que funciona. Aí depois não adianta, né, nós queremos culpar, eu não consegui porque tinha alguém do meu lado que estava me atrapalhando. Não, a pessoa estava emanando uma energia ali do seu lado. E se você percebeu, você não estava diferente dela, não. Vocês estavam nivelados. Por isso, um sentiu a energia do outro. Um acabou vampirizando o outro. Ou seja, um acabou obsediando o outro. É aí que está o nosso erro. É aí que está a dificuldade de nós evoluirmos. Meus irmãos, é muito simples nós identificarmos quando estamos sendo influenciados por uma energia que nós não queremos. Sentimentos, desejos, vontades, alteração no estado emocional, principalmente quando se trata de mágoa, receio, sentimento de arrependimento. Às vezes nós nos deparamos com aquele aperto, aquela amargura. Você, nossa, eu acho que você sente que você fez alguma coisa que não deveria ter feito, você está arrependido. Mas de quê? Eu não me lembro de ter feito nada de errado. Bom, tomara, ainda bem que você não fez nada de errado, que não lhe motivasse o arrependimento. Mas só que esse sentimento pode ser de alguém que está próximo a você. Pode ser de um encarnado que está emanando ali o seu sofrimento por estar sofrendo por este arrependimento. Ou então de um sofredor que está magoado, que está ressentido.
que desperta ali agora o sentimento de saudade, sentimento de raiva, mas você não sabe de que, nem de onde, qual é o motivo da sua saudade. Você não tem motivo para estar irritado naquele momento, mas está. Então alguma coisa errada está acontecendo. Você está sendo vampirizado por alguém, e o pior, você também está vampirizando alguém. Se você está vampirizando alguém, que você está absorvendo as suas energias, e as suas energias são motivadas por um sentimento, e estão aí esses sentimentos. O que devemos fazer? Nos desligar, buscarmos o nosso próprio canal com espiritualidade maior, nos ligar aos nossos mentores. Mas Adão, eu sou católico, eu não conheço nenhum mentor. Busque o nosso Senhor Jesus Cristo, busque São Francisco de Assis, a Mãe Santíssima. São espíritos que estão na luz. Talvez são as mesmas entidades que atuam aqui, mas por questão de cultura se apresentam com um nome diferente, para não chocar as nossas culturas, mas são todos espíritos já evoluídos, são espíritos muito evoluídos, Deus Pai Todo-Poderoso. Para eles não importa o título, não importa o nome que lhe é dado. O que importa para eles é o seu trabalho, é o resultado da sua presença e das suas ações entre os filhos de Deus, que no caso somos nós. E da mesma forma, nós também devemos agir. Não devemos agir por vaidade, por orgulho, e muito menos por vingança, ou por sentimento, ou por sentimentos inferiores, que só vão cada vez mais nos afundar e nos mergulhar em energias de natureza vibracional cada vez mais pesadas. E quanto mais você se envolve nessas energias, mais impregnado você se torna, e mais difícil você consegue se adequar e assimilar energias positivas. Isso é o efeito da mediunidade sobre nós. E essa mediunidade nos traz consequências de vários níveis. Sofremos influências constantemente do mundo espiritual. Nós vivemos, na verdade, a nossa existência se baseia no mundo espiritual. Até os nossos desejos, até quem nós somos, tem origem no mundo espiritual. Às vezes tomamos decisões que às vezes não queríamos ter tomado. Temos desejos e emoções que naturalmente não são nossos. E aí começa a nascer e surgir novos karmas, arrependimentos, e a consciência cada vez nos cobra mais. Aí nascem os erros e depois a necessidade de corrigir esses erros. É onde eu tenho que procurar e vencer os meus karmas. E sempre através de uma nova reencarnação. Nossa, mas é demorado demais. É nada. Diante da eternidade, 1, 2, 3, 70 encarnações não é nada. Né? Deus Pai Todo-Poderoso não tem pressa, tem tempo. O que Ele quer é os seus filhos, de fato, libertos de nós mesmos. Né? Nós somos os nossos piores e mais cruéis algozes, porque às vezes gostamos de estarmos envolvidos nessas energias. É aquilo que nós acreditamos que nos faz bem. Então, somos torturados por nós mesmos e ainda estamos felizes. Aliás, pensamos que estamos felizes. Mas graças a Deus, meus irmãos, as oportunidades que a espiritualidade nos dá são essas. E é nós mesmos quem conquistamos o nosso espaço no mundo espiritual. São nós mesmos quem ditamos as regras e o ritmo dos nossos passos na evolução espiritual. E é claro, você avança para a evolução espiritual, você avança também no campo moral, que vai refletir, é claro, do seu relacionamento, de como as pessoas passam a lhe enxergar. E aí, de fato, você se torna, você se destaca, de fato, perante a sociedade. Mas, é claro, se caso isso acontecer, que seja consequência da sua evolução espiritual, que não seja jamais motivo para aumentar ainda mais o seu orgulho e a sua vaidade. Porque, nesse caso, é feito um retorno e você volta para o ponto de onde partiu. Vai viver lá, envolvido no seu orgulho, na sua vaidade, talvez na sua arrogância, e volte a sofrer
de novo com a ansiedade e a falta de compreensão daquilo que de fato você realmente é. É aí que está mais ainda, que está o grande sofrimento. É a falta de compreensão. Você não se acha em lugar nenhum, você não se compreende, porque todas as ações, decisões que você toma não são de fato suas, e sim porque foi induzido por outro. Então a sua vida praticamente se torna um vazio, se torna praticamente perdido no nada. Não, tanta coisa que eu fiz, tantas decisões eu tomei, mas intimamente você sente como se não tivesse feito nada. Porque você fez muita coisa de fato, mas nada que fosse importante para você de fato. Bom, meus irmãos, já alongamos demais os nossos trabalhos, a palestra de hoje, porque o assunto é bem extenso, mas quem sabe na próxima oportunidade a gente continua